Bem-vindos, bem-vindos todos a mais este encontro de estudos Cor Illumine do livro de ouro de Saint-Germain. Estamos na página 71 do nosso material em PDF, já no capítulo 22 do livro de ouro. Estamos trabalhando o capítulo no qual Saint-Germain nos fala sobre o plano psíquico. Então vamos lá na continuidade do texto. Através dessas portas abertas, as forças psíquicas agarram-se a eles, intensificando suas paixões, até torná-las descontroladas quando de outro modo poderiam ser dominadas. Essas portas abertas que Saint-Germain está citando aqui, no parágrafo anterior ele falava sobre sexo e ira. Então essas são as portas abertas para se intensificar as paixões, né? Seria preferível que tais indivíduos pisassem em cobras cascavéis, porque seriam então apenas lançados fora dos seus corpos físicos e libertados. Mas, uma vez enredados nessa esfera psíquica, se escravizam frequentemente por muitas encarnações. Por quê? Porque imprimem imagens em seus mundos mentais, das quais não sabem como se libertar. Consequentemente, essas almas renascem com as mesmas tendências, até depois da segunda ou terceira encarnação. Vêm a ser as criaturas depravadas que encontrais em toda parte. Então aqui, né, Saint-Germain nos traz um alerta, um alerta profundo, né? Na verdade, todo este capítulo é uma advertência de que a nossa conexão para nosso proveito, né, para acentuarmos o nosso processo evolutivo ascensional, é com a presença de Deus, com a presença Eu Sou. E essa presença Eu Sou também expressa através dos seres de luz, né? Então a nossa conexão espiritual é com os seres de luz. Acontece que quando nós enveredamos por esse desenvolvimento psíquico sem o autocontrole, né, quando nós desenvolvemos faculdades psíquicas e não temos o autoconhecimento, o autocontrole, a conexão permanente com a presença Eu Sou, nós deixamos aflorar, através das paixões inferiores que existem no ser humano, um processo de dependência e escravização. Então, outros seres com um padrão frequencial menos elevado, digamos assim, né, com uma vibração baixa, se associam aos seres que não têm o autocontrole sobre as suas faculdades psíquicas. E isso se arrasta por encarnações, né? São os processos obsessivos. Nós já falamos um pouquinho sobre isso ontem. Então fica para nós aqui o alerta, né? Saint-Germain está fazendo uma analogia com a picada de uma cobra. Quando picados por uma cobra venenosa, nós fazemos a passagem, né? Então o nosso corpo físico falece, no entanto, o nosso ser espiritual é libertado. E nesse processo de dependência psíquica, estando encarnado ou desencarnado, o vínculo com aquela amarra psíquica, digamos assim, né? Com seres com baixa vibração, seres ainda muito arraigados ao lado inferior humano, né? Ao ego, às limitações, as carências de todas as formas expressas, né? Inclusive carência de luz, nos prendem por encarnações, né? Então, às vezes, isso se arrasta por diversas, até que a pessoa consiga curar-se,
né? Tanto no aspecto das suas paixões, quanto no aspecto desse psiquismo desenfreado, né? Esse descontrolado seria o termo mais adequado. Essas habilidades psíquicas desenvolvidas e fora do controle, em conexão com a presença eu sou. Então vamos lá na continuidade. Saint-Germain fala aqui também, né? Ele cita que essas paixões, né? Essas más tendências, elas acabam se acentuando com essa vinculação psíquica, né? De seres e se arrasta. Além de se arrastar por diversas reencarnações, volta a reproduzir as mesmas tendências e às vezes, né, muito mais acentuadas numa próxima reencarnação. Então, que Saint-Germain cita aqui no texto como criaturas depravadas, né? Quanto que a gente percebe de desequilíbrio na nossa sociedade com relação às questões das paixões humanas mesmo, né? Vamos levar em consideração essas duas que Saint-Germain está citando no texto, o sexo e a ira. Quantas pessoas, né, que cometem abusos nessa área, inclusive, né, agravando ainda mais a situação, nós já falamos sobre isso em outros momentos do Livro de Ouro, a pedofilia, a submeter o outro, né, obrigar o outro a cometer um ato para satisfazer um desejo puramente inferior, né, mesmo a pessoa tendo essa clareza de que está obrigando o outro, parece que esse obrigar o outro, escravizar o outro, supre, né, aquele desejo desenfreado, né, aquele desejo incontrolável que ela tem. Então isso, né, Saint-Germain nos traz aqui como uma advertência muito séria. Se nós não bloquearmos no sentido de frear, né? Então, assim, assumirmos a consciência, termos essa percepção clara do que está acontecendo e agirmos para que esta situação deixe de existir, né? Então, o bloquear nesse sentido, porque bloquear apenas no sentido de controlar, de conter essa energia dentro do ser, chega um momento em que vai explodir, né? Que agrava ainda mais a situação, porque fica uma energia ali guardada durante muito tempo, né? Independente, muito tempo, pouco tempo, mas se for uma energia intensa que ali está, o ser uma hora vai explodir, né? Vai colocar para fora toda aquela energia contida num potencial assustador e extremamente prejudicial, né? Então, o processo mais adequado seria assumir o autocontrole, né? E aí desenvolver, através do que Saint-Germain já nos ensina, né, no Livro de Ouro todo, dissolver essa energia, né? Substituir esses hábitos prejudiciais, esses vícios, né, por hábitos que sejam benéficos. E o primeiro passo realmente é a consciência, né? E o ser buscar auxílio, porque sozinho é muito difícil ele conseguir avançar, principalmente se ele está na dependência, né, na vinculação psíquica com outros seres, e esses seres não querem a sua libertação. Principalmente nesse sentido é necessário ajuda, né? O ser precisa se abrir para receber o auxílio, senão o auxílio não chega, né? Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso. O livre-arbítrio é respeitado sempre pelos seres da luz. Então, se a pessoa não optar por solicitar o auxílio, a ajuda não vai chegar. Pelo menos, né, dos seres de luz que respeitam
completamente, indubitavelmente, a liberdade de todo ser humano. Nas altas esferas espirituais existem almas grandiosas e belas que descem voluntariamente a este plano a fim de ajudar, por meio de suas radiações, a romper a influência de tais criaturas sobre a humanidade. Esses voluntários tanto podem ser masculinos como femininos. Mais frequentemente, porém, são femininos. Isso explica por que belas almas em encarnação feminina se unem em matrimônio exterior com almas masculinas que se tenham emaranhado nessa condição psíquica a fim de libertá-las. Então aqui Saint Germain está nos trazendo um exemplo concreto, né? Uma realidade que nós observamos aqui nessa esfera dimensional. Seres de luz que acabam reencarnando aqui, né? Como principalmente do sexo feminino, né? É o mais comum acontecer, como mãe, como esposa, né? Como irmã, como filha desses seres que estão ainda vinculados a um processo psíquico obsessivo e que estão se colocando à disposição para o auxílio. Não é maravilhoso, né? Almas abnegadas, né? E existem, né? Por mais que muitas vezes nessa realidade ilusória que se expressa através de um caos da sociedade, nós temos acesso a tantas informações que nos chegam e são desanimadoras, né? Se nós olharmos apenas de uma forma aparente, essas informações que nos chegam de uma sociedade no mais completo caos, né? Caos social, caos econômico, caos humano, caos educacional, né? Caos familiar, e vamos estendendo por aí, né? A forma exterior com a qual a humanidade se expressa na nossa sociedade em desequilíbrio, né? Mas existem milhares de seres que encarnam na condição humana nessa esfera dimensional para auxiliar, para nos auxiliar, né? Contanto que estejamos abertos, né? Que digamos o nosso sim. Por mais difícil que seja a situação, se dissermos o sim, o auxílio nos chega. Se uma pessoa disposta a contrair matrimônio, antes de dar esse passo, evocasse o Deus interior, dizendo: se este casamento tem por base um desejo passional que não se realize, grandes desgraças e sofrimentos seriam evitados. Então aqui é o contraponto, né? Nesse trecho, o livro de ouro nos traz uma situação que acontece quando essa dependência psíquica, né, obsessiva, se arrasta por encarnações. Então, ao contrário do parágrafo anterior, no qual os seres de luz reencarnam para auxiliar, né, como esposa, como filha, como mãe, né, como irmã, nesse parágrafo seguinte, Saint Germain está nos dizendo os agravos que acontecem, né, quando esses processos psíquicos se arrastam por reencarnações sem que haja um frear, né, sem que haja uma das partes querendo acabar com esse vínculo doentio. Então são tantos, né, casamentos que nós percebemos por aí, casamentos e relações, né, familiares, na qual o pai explora a filha, né, o pai submete a filha a situações de muito sofrimento, de muita dor, né, ou então, claro que não acontece só do sexo masculino para com o feminino, né, aqui Saint Germain está nos trazendo, né, o que é mais comum acontecer.
No entanto, a gente sabe, né, assim, nós conhecemos que na nossa sociedade também tem situações em que um ser feminino reencarna e submete o outro à sua dependência ou escravidão psíquica. E são situações que causam muito sofrimento. Então, a orientação aqui, né, principalmente através do matrimônio, né, Saint Germain está nos dizendo que acionemos a presença eu sou que há em nós para tomarmos a decisão. E se essa ligação físico-material, né, essa ligação nessa esfera dimensional for trazer desgraça, sofrimentos, então que nós tomemos a melhor decisão possível, que nesse momento seria acabar definitivamente com essas amarras psíquicas. E agora, a parte essencial de tudo isto: aqueles que por seus próprios esforços ou por intermédio de ensinamentos que lhes são ministrados, chegarem a compreender com exatidão o que significa a poderosa presença eu sou, o verdadeiro ser de cada um, apoiando-se seriamente nele, nunca mais serão arrastados a essas situações discordantes, a menos que se ofereçam para servir voluntariamente, de acordo com os mais altos planos da atividade, onde sabem perfeitamente o que estão fazendo. Os períodos de guerra, mais do que quaisquer outros, expõem os indivíduos a esse plano psíquico. Como consequência, tem sido observado que após os conflitos bélicos, há sempre maior expansão de paixões incontroláveis do que em qualquer outra época. O conhecimento do plano psíquico, em especial, não deve causar temor a ninguém. Se os discípulos perceberem que o estão atravessando, devem instantaneamente ficar conscientes de que eu sou a presença mestra dominadora e sempre vitoriosa, e imediatamente encontrarão força para enfrentar, seja o que for que apareça, e prosseguir serena e destemidamente. Jesus sugeriu que essa explanação fosse dada enquanto os discípulos estivessem sob a tríplice radiação. Esta radiação tríplice significa que ele sempre carrega sua radiação com a tríplice atividade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou a presença eu sou. Então, nesse finalzinho aqui do texto, Saint Germain nos traz algumas considerações, né, que nos são a solução. Quando nós acionamos a poderosa presença eu sou e pedimos a essa presença eu sou que ela se manifeste e que ela se mantenha conosco, nós angariamos força para nos libertar desse psiquismo em desequilíbrio, seja através de uma dependência psíquica, escravização ou obsessão, né? Ou seja, através de uma consonância, né? Ambos os seres que estão vinculados psiquicamente obtêm benefícios, né? Mesmo que esses benefícios sejam transitórios, temporários e ilusórios, né? Mas há pessoas que, quando estão satisfazendo o seu desejo inferior, elas se sentem bem com isso, né? Chegará o momento que a consciência vem à tona, né? E aquela solicitação interior do eu superior fala mais alto, né? Indubitavelmente chega a esse momento. No entanto, o alerta de Saint Germain é que às vezes esses processos se arrastam por encarnações e encarnações, impedindo que o ser evolua com mais rapidez, né, de forma mais acentuada. Então ele fica preso a uma roda reencarnatória e pior, né, uma roda reencarnatória inferiorizada.
E outro aspecto que Saint Germain nos traz nesse parágrafo é quando ele fala em alguns períodos, como por exemplo o período da guerra, né? Pós-guerra principalmente, onde esse lado instintivo do ser humano, né? Onde esse lado inferior vem com toda a força e muitos seres se perdem porque as paixões ficam incontroláveis. Então, diante desta situação, Saint Germain nos fala que não é ficar com medo, né? Esses conhecimentos estão sendo nos trazidos porque há uma solução, e há uma solução completamente possível de ser aplicada por cada um de nós, contanto que tenhamos esse acionar da presença eu sou. E Saint Germain inclusive nos ensina aqui uma afirmação: eu sou a presença mestra, dominadora e sempre vitoriosa. Então é necessário da nossa parte uma firme determinação. E no finalzinho ele nos traz, né, nessa última frase, a tríplice radiação de Jesus, o Cristo, que se expressa através da atividade tríplice, né? Pai, Filho e Espírito Santo, associando esta radiação da atividade tríplice ao poder da presença eu sou. Então a presença eu sou traz em si esta atividade tríplice, e Jesus aciona esta radiação tríplice principalmente nesse momento, né, nesse momento crucial em que é necessário ao ser humano olhar de frente para esse lado inferior, né? No sentido de assumir a consciência e trabalhar para eliminar esse dissolver, né? Transmutar, autotransformar-se de um ser ligado ao seu eu inferior para um ser conectado com o seu eu superior. Então vamos lá, nós temos mais um tempinho, vamos adentrar um pouquinho a continuidade. Neste capítulo, que trata sobre o plano psíquico, Saint Germain divide em dois momentos, né? O primeiro momento, a primeira parte do capítulo foi essa que nós já trabalhamos, né? Finalizamos agora, e agora ele inicia a parte 2, com o título Astrologia. Nós já falamos, né? O livro de ouro já nos trouxe esse tema em outro momento, né? Falando o quão prejudicial essas logias, né? Não apenas a astrologia é a citada aqui no livro de ouro, mas associando as outras diversas logias que existem na nossa sociedade contemporânea e que são conduzidas de uma forma equivocada pelo lado inferior do ser humano. Então vamos lá. Uma das mais tristes que devo dizer, aqueles que se dedicam a fazer horóscopos são inconscientemente arrastados para a rede psíquica, tornam-se sensíveis às condições adversas que somente existem nesse plano, emaranhando-se nelas. Então eu sugiro que quem não lembra, né, ou quem não estudou ainda o capítulo no qual Saint Germain trata sobre essa temática, que volte, né, se eu não me engano é o capítulo 13 ou o capítulo 14, mas existe, né, em cada áudio disponível aqui no YouTube, existe o capítulo e o título do capítulo. Então, é interessante, né, que quem não passou por esse tema ainda, ou que quem não lembra o que nós estudamos naquela época, volte para relembrar, né, porque vai tornar mais claro. Agora nós não vamos nos deter muito nessa parte, porque já trabalhamos bastante sobre isso. Tá, então aqui Saint Germain nos dá esse alerta, né, na verdade o objetivo é esse, que há uma rede psíquica aberta quando se trata desses temas. Por quê? Porque o ser humano quer, né, ele utiliza
essas logias, né? Astrologia, numerologia. Aqui São Germain está falando sobre horóscopo. Claro que, né, pessoal, nós não estamos falando dos profissionais que atuam com essas ferramentas de forma séria, né? Nós estamos falando de pessoas que se utilizam desses conhecimentos e deturpam esses conhecimentos para benefício próprio, né? Então é o ego humano prevalecendo, o lado inferior humano prevalecendo, e desastres são ocasionados em função disso. Então abre-se uma rede psíquica, né? Por quê? Porque esses seres querem, independente da vinculação, né? Para eles não tem problema nenhum se vincular a seres inferiorizados através desse psiquismo também inferiorizado para levar vantagem. Então vamos lá na continuidade. Esta é uma das atividades mais lamentáveis, porque o indivíduo se conserva inteiramente inconsciente de ter aberto a porta a semelhantes condições, chegando a enredar-se de tal modo que nenhuma soma de argumentos ou razões poderá modificar-lhe a crença na astrologia. Nos últimos 20 anos, este ensinamento foi escrito em 1932, o campo da astrologia tem sido usado mais com o propósito de profetizar do que qualquer outro. E mais, né? Esse profetizar vinculado a desastres, a situações pessimistas que acabavam arrastando os seres humanos ao suicídio, às desgraças, né? Desgraças essas muitas vezes provocadas pelo próprio ser, por acreditar naquilo que estava sendo profetizado, tamanha a carga negativa contida, né? Tamanha reserva energética mal qualificada ali contida. Muitas vezes, devido a isso, o pensamento ou radiação dessa camada psíquica, através da astrologia, prediz que se manifestarão para o indivíduo tais e quais condições que não poderão ser evitadas. Mesmo que não seja dito com estas palavras, isso é sentido através da radiação. Esta é uma das principais razões de ter ocorrido o cataclismo da Atlântida e por que os atlantes se recusaram a ouvir a voz dos mestres da sabedoria que os alertavam. Então aqui Saint Germain está nos trazendo, né, mais uma vez no livro de ouro, a civilização Atlante. E era uma civilização extremamente avançada, né, mas que se perdeu no seu caminhar. Então, com isso, né, com essas advertências trazidas por este capítulo do livro de ouro, o que fica para nós, né? Nós estamos finalizando o estudo de hoje. O que fica hoje para nós? Que, tendo esta intenção clara de tornarmos-nos cada vez mais conscientes e livres de toda a inferiorização humana, livre do eu inferior, livre das paixões, livre das dependências, né? Nós criamos uma proteção no nosso entorno, e tanto exterior quanto interior, né? Nós nos protegemos e acionamos a presença eu sou, né? Deus em ação em nós e através de nós. E um grande contributo que nós temos nesse sentido é melhorar o nosso padrão frequencial. Então, ter a prática da meditação, né? Ter a prática de olhar para o eu superior, olhar para o lado bom da vida, né? Para as conquistas que nós estamos tendo nesta caminhada evolutiva. Então, com isso nós vamos aumentando a nossa vibração, o bom humor, a alegria, né? Desde o início do livro de ouro, Saint Germain nos fala o quanto a alegria, o bom humor colabora com o aumento da nossa frequência. Então, essas são algumas das possibilidades
de nos precavermos, né, e de nos libertarmos. Por quê? Porque é esse o conhecimento que os mestres nos trazem, né? Que São Germain nos traz com essa nova era apresentada, que é a era da libertação. Então, cada ser humano é livre. Eu sou livre. A humanidade é livre. O planeta Terra é livre. Maravilhoso, né? Percebem o quanto de poder há nessas afirmações que são fiates de luz. Cada vez que nós falamos uma afirmação com tal poder, né, potencializando a ação divina nesta afirmação, nós emitimos luz através do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso falar, né? É um campo energético luminoso que estabelecemos em nós. Gratidão mais uma vez a participação de todos nesses estudos. Um beijo no coração de cada um e até amanhã.